Olá pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal sobre o mercado financeiro. Semana em que a política aliviou e ajudou o mercado brasileiro a se descolar das bolsas internacionais. Enquanto nos Estados Unidos o mercado fechou em queda, aqui no Brasil o mercado fechou em alta. A gente começou já na segunda-feira com a entrevista de Roberto Campos Neto no programa Roda Viva. Ele se mostrou um pouco irritado em relação às críticas que vem sofrendo, principalmente em relação à taxa de juros. Também disse ser contra mudanças na meta de inflação, mas se mostrou disposto a conversar com todos os membros do governo para se chegar a um ponto em comum. Uma mudança de tom do presidente Lula em relação às críticas ao Banco Central também ajudou. Além disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou aí que vai antecipar a apresentação do arcabouço fiscal ao Congresso Nacional. Antes previsto para abril, agora ele deve ser apresentado já no mês de março, segundo ele aí atendendo a um pedido de Simone Tebet, ministra do Planejamento, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. O presidente Lula também anunciou duas novidades. A primeira delas é a mudança do salário mínimo a partir de 1º de maio para 1.320 e também a faixa de isenção do imposto de renda, que passa a ser de 2 salários mínimos. Essa melhora no ambiente político fez com que o nosso Ibovespa fechasse essa semana com uma alta de 1,02%. Enquanto isso, o dólar caiu 0,91% e encerra essa semana cotado aos R$ 5,17. Essa melhora do ambiente político também ajudou na renda fixa. Os juros futuros arrefeceram. O DI para janeiro de 24 encerra essa semana aí com uma queda de 0,25 pontos base, encerra cotado aos 13,22%. Já o IMA geral teve uma alta de 0,85 pontos percentuais. Enquanto isso, os pré-fixados tiveram uma alta de 0,71 pontos percentuais. Já nos Estados Unidos, os investidores começaram a semana animados. Quando saiu a inflação ao consumidor, ela veio com uma alta de 0,5%, em linha daquilo que era esperado, e desacelerou para 6,4% no acumulado dos últimos 12 meses. Porém, na quinta-feira saiu a inflação ao produtor, e ela veio com uma alta de 0,7%, quando se esperava uma alta de 0,4%. Essa inflação ao produtor mais forte reacendeu os alertas lá nos Estados Unidos de que o Banco Central norte-americano possa aí ter que novamente acelerar a alta de juros. Inclusive, alguns dirigentes do FED já cogitaram essa possibilidade essa semana, o que fez com que as bolsas por lá caíssem. Esse sentimento mexeu com as bolsas por lá. O S&P 500 encerra com uma queda de 0,43%. Já a Nasdaq conseguiu encerrar em alta de 0,24%. O Dow Jones encerra a semana com uma queda de 0,18%. Esse medo de recessão na economia norte-americana também derrubou o preço do barril de petróleo. O Brent, referência para a Petrobras, encerra com uma queda de 3,95%, com o barril cotado aos $82,29. Porém, alguns dados da economia norte-americana ainda dão sinais de que ela não vem sentindo a alta de juros. As vendas no varejo, por exemplo, apresentaram uma alta no mês passado de 3%, quando se esperava uma alta aí de apenas 1,8%. Já na Europa, mesmo com a presidente do Banco Central, Christine Lagarde, dizendo que ainda vai ser preciso manter a alta na taxa de juros por lá, os investidores encerraram a semana animados, com dados de inflação de diversos países vindo ali dentro do esperado. O Stoxx 600 ele encerra essa semana com uma alta de 1,32%. Aqui no Brasil, na quinta-feira, nós tivemos a reunião do Conselho Monetário Nacional, que não discutiu aí a questão sobre as metas de inflação. Apesar do presidente Lula aí ter defendido uma alta na meta de inflação para esse ano e para o ano que vem, esse ano é de 3,25%, para o ano que vem de 3%, ele defende uma alta de pelo menos 1 ponto percentual. Isso não foi discutido nessa primeira reunião do Conselho Monetário Nacional sobre essa nova Constituição no novo governo. Lembrando que agora fazem parte do Conselho Monetário Nacional, além de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e Simone Tebet, ministra do Planejamento.
Também saiu um dado essa semana muito importante da nossa economia, mostrando que ela já sente os juros mais altos. O nosso IBC-BR, que é considerado aí pelo Banco Central uma prévia do PIB, ele veio com uma queda no quarto trimestre de 1,5%. Porém, em 2022, ele encerra aí com uma alta de 2,9%, mostrando aí que o nosso PIB deve encerrar o ano passado com uma alta aí próxima de 3%, conforme aí já era previsto pelos analistas. Outro ponto que também ajudou o mercado essa semana foram as declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, que mais uma vez defendeu a independência do Banco Central e disse que nenhum projeto para tentar revogar isso deve passar no Congresso. Quem encerrou em alta essa semana foi o minério de ferro, com uma alta de 1,19%, com a tonelada cotada aos $127,50. O minério de ferro subiu devido a estímulos econômicos que vieram da China. Essa semana, o Banco Central chinês anunciou a injeção de cerca de 30 bilhões de dólares na sua economia para poder estimular o mercado local. Para a semana que vem, nós temos uma semana mais curta devido ao feriado de carnaval. Na segunda-feira, as bolsas estão fechadas nos Estados Unidos e aqui no Brasil o mercado só abre na quarta-feira à tarde. Mas mesmo assim nós temos a divulgação dos índices de inflação do Japão e do Canadá. Nos Estados Unidos vai ser divulgado o PCE, que é a inflação de consumo que o FED usa para balizar sua taxa de juros. E também vai ser divulgada a última ata do FONC, que é o Comitê de Mercado Aberto dos Estados Unidos, que é quem decide a taxa de juros por lá. Aqui no Brasil, nós vamos ter a divulgação da nossa prévia da inflação, o IPCA 15. Muito obrigado e até a próxima semana.